Como são recebidos os desencarnados por suicídio no mundo espiritual? Tá bom. Depende. Nós não podemos fazer que todos são iguais. Depende da vontade de quitarse a vida. Não é o mesmo se eu, não sei como é cortar as venas, se eu me traumatizo, que si es un accidente, que si es voluntario o es involuntario. Despertar en el plano espiritual y es complejo siempre que uno atenta contra a su propia vida. Es una de las más grandes atentados que hay contra Dios. Nos no somos para quitar ni el aborto, como bien está diciendo Ivaldo, ni a nuestra propia vida. Si no podemos quitarla de los demás, la nosa tampoco. Entonces, el despertar en el plano espiritual dependerá de nuestro entendimiento, el entendimiento que yo faço después, de la colaboración del plano espiritual, sobre todo de mi arrepentimiento. Si yo no faço arrepentimiento, yo estaré años y años sufriendo la misma situación, o peor, del mío desencarno. Entonces, o meu consello es ninguém atente contra a súa propia vida. Sempre que nós tenemos unha prova muito complicada en el plano físico, es mellor esperar. Sempre hai un mañana. En el plano espiritual, o mañana es continuo. No despertamos hasta que no hay un despertar da nosa conciencia. Y mientras estamos encarnados tenemos oportunidad, tenemos familia, tenemos cada día novas provas, cada día novos amigos, cada día brilla el sol. Si você tiene problemas, si você atenta contra a súa vida, intente esperar a mañá, reflexione, pense, sempre en aquellas cosas boas que nos da la vida. Siempre hay. Cuando nos estamos en la parte más negativa de las nosas experiencias, esperemos, fechemos los ojos, hagamos una oración y confiemos. Obrigado, Manolo. Divaldo, uma pergunta da Sandra. Como os católicos que não acreditam em reencarnação retornam para o plano espiritual? De acordo com seus valores morais. A vida não são as teorias, são as normas e a conduta da pessoa. O Espiritismo é um viés nas religiões para explicar a vida de Jesus e apresentar uma ética de comportamento. Eu que acredito na reencarnação, ao desencarnar, eu estarei perfeitamente lúcido. Espero não me perturbar, porque a desencarnação faz lembrar uma cirurgia de longo porte e de muitos riscos. Então, a pessoa, quando desperta de um ato cirúrgico de tal natureza, desperta um tanto aturdido. Se é uma pessoa serena, de boa conduta, acostumada a reflexões, invariavelmente desperta tranquilo. Mas se é uma pessoa nervosa, excitada, cheia de conflitos, atormentada pela culpa, mesmo depois da cirurgia, apresenta danos, problemas que não tinha antes da cirurgia. Muitas vezes piorando o seu quadro psicológico. A pessoa não lembrava mais, retornam atos indignos que nós praticamos. Naquelas circunstâncias, tomam um volume inesperado que passa a nos atormentar. Desta forma, o fato de crer ou não na reencarnação somente nos afeta a conduta mental. Vamos dizer, José Margarido da Silva, ele é um bom pai, é um ateu, cumpre seus deveres, respeita e é respeitado, ele morre. E Divaldo Franco é espírita, mas tem um caráter variável, acessível, compassivo, aceita interpretações vastas e se compromete, também desencarna.
o ateu desencarna melhor do que o espírita. Mas se esse ateu é um rebelde, é contra tudo, pelo fato de ser ateu, é pessimista, ao morrer, ele se perturba tremendamente, porque ele espera que morrendo acabou, mas ele nota que a vida continua com seus próprios atos. Se está doente, a doença não o liberta. Se tem mágoas de pessoas, acerca-se dessas pessoas e transmite ideias devastadoras que perturbam. Daí a questão do morrer, o que vale são os atos antes da morte. Agora, a crença espírita tem a vantagem que nos esclarece. Se eu vou fazer uma viagem e alguém me conta o que é que tem do outro lado, eu vou na viagem tranquilamente. Se eu conheço o câmbio, qual é a moeda, qual é o idioma, ao invés de eu ser uma pessoa muito boa, mas ir, por exemplo, para a China, não falar seu idioma, não saber onde estou exatamente, não ter o meio de me comunicar com aqueles que amo, me produz um terrível tormento. Penso que entende bem. Daí a convicção religiosa vale pela conduta moral que o indivíduo tem. Daí o fato do indivíduo não ser espírita, ou não ser católico, ou não ser nada, mas ser um bom cidadão, um bom cristão sem o rótulo. Vamos ver Gandhi, ele não era cristão. No entanto, salvou milhões de vidas. Quando ele proclamou a liberdade da Índia, ele era o benfeitor de 700 milhões de pessoas. Então, do que valeu mais ele ser o salvador espiritual de 700 milhões e crer nos seus deuses, crer na reencarnação, crer em outros símbolos, importa o que ele fez em favor da humanidade. Daí, o Espiritismo proclama que toda religião é boa, se os seus frutos são bons. Mas se esses frutos geram fanatismo, ódios, divisões, o Espiritismo será a melhor coisa do mundo. Não é verdade. As suas explicações aclaram perfeitamente aquilo que nós ignoramos. É uma grande ajuda. Nós teremos muito mais facilidade de ser felizes porque sabemos, do que continuarmos na ignorância perguntando. Daí o importante no Espiritismo é essa liberdade de opções, liberdade de conceito, de entender o outro. Não importa se ele é meu confrade ou se ele é meu inimigo. Importa se ele é um homem bom, uma mulher boa, para si mesmos. Daí a nossa proposta é iluminação interior. Na área da psicologia seria autoconhecimento. Hoje a psicologia, em todos os quadros, seja do freudiano, da parte psicanalítica, seja na psicologia profunda, o importante é a transformação do indivíduo para melhor. A verdadeira saúde é essa. Faz alguns anos, eu me tornei muito amigo de um casal aqui baiano típico. Ele era psicanalista, freudiano, ateu, e ela era psicanalista, espiritualista. E então os dois discutiam muito, a cada qual tinha a sua tese, e me botavam no meio dos dois. É tão difícil a gente concordar com um com o outro, porque eu discordava dele, de ser ateu, e discordava dela, ser intolerante. Então era uma terceira opinião, mais uma razão de briga. Eu então dizia assim, a boa religião e a boa não religião é um respeitar o outro. Eu não sou espírita, não acredito em Deus, mas tenho que respeitar meu marido que acredita, e vice-versa. Não é fanático, é mulherengo, é perturbado de sexo, porque tem uma vida normal. Não. Ele tem a sua conduta moral, o problema dele. O que importa é como ele age em relação a si e a mim. Daí nós propomos uma vida saudável. Lógico, se eu tenho um orientador que me mostra os perigos da viagem, a viagem é muito mais segura se eu vou às cegas de noite por um caminho desconhecido. Obrigado, Divaldo.
Manolo, Clóvis, através aqui do YouTube, na escala evolutiva dos espíritos, como Jesus está posicionado? Según los propios espíritus, Él ya estaba cuando se formó los primordios de nuestro planeta. Por lo tanto, nos lleva ventaja moral. No sabemos cuándo fuimos creados, Él tampoco. Más moralmente está mucho más avanzado que nosotros. Nuestra posición para con Él es de algún día poder llegar a donde Él está. Mas los espíritus no catalogan porque Él fue creado antes, porque Él vino al mundo a enseñar. Los espíritus lo catalogan por la su conducta moral. Y la moral de Jesús, de Cristo, cuando desencarna, como de otros espíritus que estaban en los primordios de la creación de nuestro planeta, es la ventaja que tienen porque as súas decisões foram melhores que as nossas. Obrigado, Manolo. Divaldo, o assunto dos sonhos é um pouco complexo, todos nós sabemos. Mas a Adriana pergunta como diferenciar os sonhos, aqueles que são a criação da mente, daqueles outros onde há um encontro no mundo espiritual. Até o século XIX, os sonhos constituíam o capítulo mais difícil da psicologia. Foi Freud que teve a audácia de estabelecer que a nossa memória não é apenas uma memória atual. Foi ele que estudou profundamente as áreas do que nós chamamos consciência e estabeleceu que a memória da consciência dos fatos atuais. Então, isso é normal. No entanto, os fatos atuais de ontem, hoje são memórias. Eu lembro, então esses fatos são arquivados no cérebro, numa área como a biblioteca própria, a área que é chamada subconsciente. Então, está abaixo da consciência. Freud lançou a teoria e observou que a sociedade tem determinados males, principalmente os males de natureza psicológica, e que, em razão da nossa evolução animal, predomina em nós a libido, o desejo. E esse desejo é expressado melhor através do sexo. E que o indivíduo é aquilo que o sexo determina interiormente. Por fora, ele pode ser arrumadinho, tudo direitinho, mas por dentro, se ele não for bem arrumado, a sua vida é uma perturbação. Freud, então, estabeleceu que a base da vida é uma libido controlada. Então, eu posso ter o desejo que tiver de comer muito, de beber muito, de gostar das pessoas, de me entregar às farras sexuais. Isso é instinto, é natural, porque os nossos antepassados viveram disso. O homem primitivo não distinguia a ternura, o afeto, o amor, mas sim o desejo. Ele tinha vontade e fazia, porque não tinha controle sobre a inconsciência. Então, Freud estabeleceu isso como base. A resposta é um pouquinho longa. Mas, nesse mesmo período, um outro psiquiatra, que era neurologista de Zurique, na Suíça, estabeleceu que este inconsciente era muito interessante. Tinha um inconsciente pessoal, as minhas lembranças, e o inconsciente coletivo. Eu, você, nos lembramos de coisas que se passaram conosco e com outras pessoas. Então, a gente olha para a pessoa e diz assim, é um atormentado, ou é uma pessoa tranquila, e etc. E então, a tese de Jung, Carl Gustavo Jung, é que nós temos a consciência
memória atual. A inconsciência, memória do passado, individual. E a inconsciência, geral. Mas nós temos também a superconsciência, porque nós temos ideias do que vai acontecer. E essas ideias do que vai acontecer é dividida em uma chave. Aquilo que é inspiração do próprio indivíduo, de acordo com a minha vida acostumada a pensar, eu calculo psiquicamente certos acontecimentos. Há que se pode chamar inspiração, percepção do futuro. Ou posso ser inspirado por forças desconhecidas, boas e más. Há pessoas que estão sempre pensando no que é ruim. Por exemplo, está agora sem chover. Se a pessoa sai e estiver sem chover, diz, que milagre, porque era bem típico de chover. Se chover, a pessoa diz, eu falei, choveu, mas daqui a pouco passa. Quer dizer, é o tormento da insatisfação emocional, é o tormento da falta de prazer, em linhas gerais. Então, o nosso inconsciente é enorme. Eu já falei aqui umas vezes e repito, para Freud, no exemplo, o Oceano Pacífico, enorme, e uma casca de nós. A consciência é a casca de nós, e a inconsciência é o Oceano Pacífico. Vejam bem, Jung dizia que nós olhamos um iceberg, quer dizer, um bloco de gelo no mar. O que nós vemos são 5%. 95% estão abaixo da superfície. 5% é a consciência. 95% é a inconsciência. Quer dizer que nós vivemos no mar de lembranças. Uma coisa nos leva a lembrar outra. Um acidente associar a ideia com outro. Estamos sempre no tormento. Será que isso me aconteceu hoje, ontem? Quem me terá falado? Não foi ninguém que me falou. Então, a psicologia diz que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Eu fico impressionado como é que eles contaram. 95 mil, mas é uma tese. Então, nós vivemos mais no ontem do que no hoje. Isso levou o pensador chinês a dizer, não sei se eu sou um morto que está falando por um corpo vivo, ou se sou um vivo que está falando por um corpo morto. Era a dúvida do ser e do estar. Eu estou aqui, mas eu não sou isso. Eu sou a soma das minhas experiências. Então, quando nós deitamos, a área da consciência relaxa e a área do inconsciente se abre. As ideias que estão no inconsciente vêm, como nós estamos aqui, nós lembramos de uma coisa. É uma ideia que veio durante a consciência. Mas nós acordamos, meu Deus, eu estava sonhando com tal coisa. Se esse sonho se repete, é um problema do inconsciente. Que nós, toda vez que eu sonho com uma vaca preta, vai ser um dia horroroso. Toda vez que eu pego no espelho, vai ser terrível. Toda vez que eu sonho com gente feia, e é o que não falta, vai ser um dia difícil. Então, nós criamos paralelos para interpretar o inconsciente e aí interpretar os sonhos. A maioria dos sonhos, vamos dizer, num cálculo empírico, 95 mil lembranças de sonhos são do cotidiano. Coisas que estão no inconsciente, problemas não resolvidos, ansiedades não satisfeitas, estão ali borbulhando naquele mar de lembranças. Mas quando nós temos um sonho lógico, porque o inconsciente não é lógico, é o mar com tudo lá misturado. Tanto pode sair um caranguejo como sair uma lagosta assada e temperada à francesa. Agora, quem conseguir isso é um milagre. Desta forma, quando eu tenho um sonho lógico, em Technicolor, então é um encontro do espírito consigo mesmo. Deixou a matéria e passou uma outra dimensão.
porque nós estamos em várias dimensões. Então, a interpretação dos sonhos fica muito difícil, porque hoje, com a televisão, com as comunicações virtuais, o nosso inconsciente está entupido de ideias. E pior, a psicologia fala... Desculpe, é o espirro mal educado. Então, se nós temos determinadas lembranças, mas eu não me lembro que isso aconteceu, porque eu estou olhando aqui para frente, mas meu inconsciente está olhando aqui para trás. Ele está vendo o que acontece, é a minha memória, mas ele está arquivando tudo que está atrás. Principalmente se for falar da vida alheia, se for inveja, se for ódio, ele está anotando aí, hein? Com essa carinha, e no entanto, daí é muito difícil. Tem pessoas que vivem sonhando. Eu tenho amigos que eu não sei como é que eles dormem. Mal encostou a cabeça, já está sonhando com a Virgem Maria, com o reino dos céus. O que você acha, Divaldo? De um delírio. E a melhor maneira de fazer inimigo é dizer a verdade. Porque a pessoa não gosta. Mas você acha que é delírio? Eu acho não. A psicologia diz que é delírio e eu acredito. Aí, se for uma verdade, nenhum prejuízo houve. É melhor duvidar aí do que acreditar. Imagine que eu me deito hoje e sonho que amanhã eu estarei em Paris, em plena primavera parisiense. Mas que houve um incêndio, porque no sonho de muita gente sempre termina mal. A pessoa é tão azarada que até no sonho dá tudo errado. Desta forma, o ideal é, se a gente tem um sonho Technicolor, e já notaram que é assim, a gente acorda, meu Deus, eu sonhei com um lugar, aquele capim verde, aquele céu azul, uma igreja, ou encontrei fulano, lembra até da cor do vestido. Portanto, está além desse inconsciente, porque atravessou esse consciente e foi pegar o que está embaixo, aquilo que realmente aconteceu. E a gente lembrou no estado de desprendimento. Nesses casos dos desprendimentos, Kardec chama mediunidade sonambúlica. O espírito se desdobra e percebe. Vou dar um exemplo. Quando eu conheci a médium, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela já era uma senhora de mais de 60 anos. E então eu fui apresentado a ela em Belo Horizonte. E depois daquela apresentação, ficamos amigos, mantivemos uma longuíssima correspondência, e certo dia estava na sua casa, a casa da irmã na qual ela morava. E ela me disse assim, Divaldo, como é que você, homem, faz a sua vida? Porque o homem tem certas regras, certos hábitos. Para mim, que sou médium, é fácil, antes de deitar, eu me concentro, paro, psicografo rapidamente. Já o homem é diferente. A sua vida moral, sexual, a sua vida humana. Como é que você faz para psicografar tanto? Eu psicografava uma média de 4 horas toda noite, 4, 6 horas. A pessoa dizia, você dorme pouco, mas enquanto eu psicografava, eu estava dormindo. A minha consciência estava dormindo, a minha inconsciência estava ativa, e o espírito se comunicava pelos dados do inconsciente. Se eu não me fizer entender, alguém levante o braço, que é para ficar bem claro e evitar fantasias. Então, as pessoas são um pouco fanáticas, fantasiosas. É necessário ter critério, de acordo com a minha vida espiritual, das minhas reflexões. Ter sonhos é muito natural. O atormentado ter sonhos sexuais é muito natural. É o espelho. O espelho reflete o que tem de frente. E então, toda vez que tivermos um sonho com um diálogo lógico e retornarmos e irmos lembrando paulatinamente, foi um desdobramento da personalidade. Chama a psicologia. A personalidade adormece e o espírito entra em contato direto. É a opinião do espiritismo. Então, qual é o ideal? É treinar esses sonhos no caso de um sonho repetitivo. Há pessoas que sempre sonham a mesma coisa.
É perseguida por um boi, na hora que o boi vai matar, a pessoa acorda desesperada. É perseguida por uma imagem. Então, o que fazer? Quando acordar, planeje continuar o sonho. Feche os olhos, tente dormir, e do lugar que parou, vença essa barreira, inconsciência, consciência. Rompa. E aí acorde, nunca mais vai repetir esse sonho. Daí a terapia para sonhos repetidos é a técnica de voltar ao sonho, porque ele está no arquivo. Não é a imaginação, não, ele está arquivado. Vai lá, pega, rasga e joga fora. Mas o sonho é, ao mesmo tempo, o reflexo da nossa conduta. Se eu tenho o hábito de orar quando me deito, o meu espírito, quando se desloca, pelo pensamento que leva, vai para regiões dessa natureza. Mas se os meus hábitos são de natureza perturbadora, eu vou para onde estão as perturbações. Nós podemos, através do sonho, equilibrar o sono e programar uma vida de paz. Obrigado, Divaldo. Maluno, a última pergunta. Como está o movimento espírita europeu? ¿Y el brasileiro? Não, o movimento espírita na Europa, como está? Está creciendo, ahora mismo está en un momento muy delicado, culpadas políticas de todos los países, todos tenemos problemas con la política, con la sociedad, mas el movimiento espírita está creciendo, se está aposentando bien ya. Portugal, Italia, Austria, Alemania, todos tienen movimiento espírita, Francia, Reino Unido. El 90% de los países de Europa ya tienen federativas, tienen centros espíritas. La culpa la tiene este señor de aquí, que en sus viajes ha ido promoviendo el movimiento espírita por toda Europa. Nos hace más de 30 años que veíamos con él los tours de Europa, 40 días, 10, 12 países, un año, otro año. Entonces, el movimiento en Europa, la mayoría, el 70% todavía es brasileño, pero se está integrando en la idiosincrasia de cada país. Alemania ya tiene un buen movimiento de personas autóctonas del país, Francia también, no ha perdido su integridad como país donde estuvo Allan Kardec. Entonces, ahora mismo es un movimiento que está en pleno crecimiento. Las instituciones se están apoyando entre sí, se está creando una unidad entre todos los países y creo que es necesario que sepamos que los espíritas, como bien ha dicho Divaldo, no es simplemente una etiqueta. Hay que comportarse como tal y entonces los centros espíritas tenemos la necesidad de conocernos, de compartir, de saber lo que está haciendo todos los centros que están en nuestro país, de que haya una unificación, que esa es la palabra que quizás necesitemos divulgar más, unificación del movimiento espírita, porque el movimiento espírita está integrado por personas y las personas somos todas totalmente diferentes. Cada uno tiene su pensamiento, tiene su ego, tiene su forma de interpretar. Entonces, es necesario que todos sepamos integrarnos dentro de la unificación, no de la uniformidad, de la unificación. Quiere decir que todos debemos entender que el espiritismo es lo que promulgó Allan Kardec, que el espiritismo está basado en Cristo. No podemos quitar la figura de Jesús, como nos dicen en la pregunta más corta del libro de los espíritus, ¿quién es el mejor? Ved a Jesús. Entonces no lo podemos eliminar, no lo podemos quitar. Y eso es lo que se está intentando hacer en Europa, que haya unificación entre la parte más científica y la parte que se determina así como religiosa, que es la que quiere continuar con la codificación al completo, con el Pentateuco, que son los 5 libros, que es la base del espiritismo. Igual que están haciendo aquí en Brasil, igual que se hace en otros países de Sudamérica. Ahora el movimiento europeo está en un momento bastante tranquilo en el sentido de que ya está empezando a crecer, ya se puede hablar de espiritismo. Hasta hace muy poco en ningún país se podía utilizar la palabra espiritismo porque era confundido
con muchos otros tipos de mancias, cartomancias, lecturas y entonces ahora se está integrando el espiritismo como una filosofía de vida, como algo que ayuda a la persona al autoconocimiento, a crecer, sin importar la religiosidad, sin importar qué es las diferencias que puede haber de un país o de un centro espírita a otro. Entonces ha llegado ese momento en que ya se puede decir, somos espíritas, podemos divulgar espiritismo y tenemos la obligación de ser todos ejemplos de espiritismo. No solo en Europa, yo creo que en todos los lugares, cuando nos ponemos nosotros mismos la etiqueta de espíritas, adquirimos la obligación de nuestro comportamiento diario ser ejemplo de lo que es el verdadero espírita. Como decía Divaldo, a veces es mejor un hombre bueno que un espírita. No debería ser así, porque el espírita, si estudia, si conoce, si aprende, que es lo que nos pide Kardec, estudiar, aprender, conocer, no solo divulgar, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Si hacemos eso, seremos capaces de poder ser un buen ejemplo para todos nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, sin necesidad de utilizar nunca la palabra espírita. Obrigado, Manolo. Nós vamos agora a um intervalo. Antes de darmos seguimento à nossa programação, eu agradeceria ao público aqui presente, aqueles que nos assistem virtualmente, a nossa equipe técnica, o Júnior e o Sérgio, da Web TV Mansão do Caminho. Agradecemos também a tradutora de Libras, a Jane, que está hoje nos traduzindo aqui, a professora Solange, a Divaldo Franco e a Manuel, o Manolo, para que nesse instante possa então se despedir do nosso público aqui presente, aqueles que nos assistem remotamente. Como vimos, Manolo fale em português. Muito obrigado, Mário. Eu disse faz um momento que nós viajamos muito com Divaldo. Nós tuvimos oportunidade de conocer as súas motivaciones, o seu sacrificio, o estancia por muchos países, y nos faz entender que todos nós necesitamos un motivo para vivir. Él hoy está aquí porque su motivo es la divulgación del espiritismo. Muchos años, no diré cuántos, mas cada día él precisa divulgar, ejemplificar la codificación. Nos, los que viajamos con él, aprendimos eso. Todos los que escuchan Mansão TV, todos los espíritas del mundo, precisan conocer que necesitamos de una motivación, saber cuál es nuestra finalidad en el mundo. Como decía Aristóteles, o noso telos, a nosa utilidade en la vida. La utilidad del espiritista es divulgar a figura de Cristo. Y este hombre de aquí es el que lo ejemplifica. Tenéis la oportunidad de convivir con él, de conocer sus obras, de estar en todo momento con él. No lo estoy halagando ni lo estoy enterrando, estoy diciendo cosas que son verdad. El espiritismo precisa que todos nos seamos capaces de tener esa finalidad en la vida, ese telos, esa utilidad. Cuando yo cojo un copo, si es la primera volta que yo cojo un copo, no sé cuál es su finalidad. Tengo que descubrir a través del estudio, de instruirme, conocer. O espírita precisa conocerse a sí mismo para conocer a sus virtudes y potenciarlas. Entonces tienen la oportunidad de estar aquí conociéndose a sí mismos, conociendo a alguien que ejemplifica en todo momento el verdadero espírita. Tienen una suerte tremenda, aprovéchenla. Nosotros venimos aquí porque él antes iba a Europa. Hemos trocado las tornas, nos venimos ahora de Europa para estar con él,
porque nos alimentamos de él, de sus enseñanzas, como dice antes, de Mansao TV, de Solange, de Mario, de los colaboradores. Falamos constantemente con eles. Entonces, aprovechen a oportunidade, porque a vida é muito longa, mas a encarnación acaba. Obrigado. Obrigado, Manuel. Aqui em nossa casa, a pessoa tem que ser poliglota. Não tem jeito. Mas a primeira vez que tivemos contato direto assim com a língua hispana foi através de Juan Antônio Durante, da Argentina. Ele veio passar um mês conosco e, naturalmente, ele só falava português, espanhol. E quando terminou, que viajou, nos despedimos, um dos meus filhos, nós tínhamos as casas lares, muito inteligente, disse: ah, tio, espanhol é fácil. Eu disse: você acha fácil? Acho. O senhor veja, hablar, falar. Um copo d'água, é um copo d'água. Não é fácil, digo, é. E uma garrafa d'água, como é? Uma garrafa, esse eu não sei, então não é tão fácil. Ele está dizendo, então é uma tarrafa? Eu digo, não, é uma botelha. Veja como é fácil. Janela, como é que você diria? Esse não sei. É bem parecido. Ventana. Não tem nenhuma diferença. Ele ficou assim parado, me olhando, e eu compreendi que o espanhol, na técnica linguística do meu filho, inteligente, era português errado. Então, quando ia dizer, por exemplo, uma coisa, errava em português, dava certo em espanhol. Agora, o que eu estava observando é que estamos com 20 confrades espanhóis que nos vieram visitar, passar uns dias em Salvador, nessa temporada. Eles estavam rindo por dentro, se vingando de quem não estava entendendo. Porque eles estão ouvindo as sessões em português. E então fazem que entendem, né? Mas entendem assim um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e depois faz uma colcha de retalho. Isso é uma maravilha, porque o que importa é a emoção, a emotividade, a simpatia. Pouco importa, eu ouvi Gandhi falando o terrível idioma nacional, não vou entender nada, mas aquela carinha, rindo, falando de paz, eu disse, olha, é coisa boa, porque só vendo como ele emitia. Manolo já fala um pouco de português, já lê muito bem português, traduz, mas o seu espanhol, o seu castelhano, é principalmente de uma região que está em conflito com a Espanha há muitos anos e que não vai terminar nunca, porque são espíritos de uma área e de outra, mais linda, que é a área de Barcelona e etc. E cada região tem um acento, tem um dialeto que caracteriza aquela região. Na Europa é muito comum. Na Suíça, o país fala 20 idiomas. É um país de 13 idiomas básicos, francês, suíço, que seria o alemão, e o inglês. Mas aí nós vemos também o italiano e outros idiomas através dos dialetos. Mas nós queremos agradecer a Manolo, a Davi e a equipe que nos visitou por esses dias, em uma homenagem, portanto, à nossa amada Espanha, onde o espiritismo mais se desenvolveu depois de Allan Kardec. Foi o país que apresentou ao mundo maior número de escritores e de médiuns notáveis, que tomaram conta do mundo. A Espanha teve região que mantinha um jornal espírita diário, mas as questões políticas do século XIX, mais tarde do século XX, recentemente a pandemia, tudo isso vai criando retalhos e dividindo. Mas o ideal básico, fora da caridade, não há salvação, é um caráter universal. Então, agradecemos e dedicamos ao nosso Manolo e à equipe dos 20 companheiros que vieram também do Panamá, e eu tenho que lembrar do Panamá, das ilhas, para estarem conosco nesses dias abençoados. Viver de maneira ética é muito difícil.
Primeiro, que a pessoa não sabe o que é viver de maneira ética. É uma palavra um pouco rara, quer dizer, viver em ordem, dentro de certos parâmetros, dentro de certas trajetórias de conduta. Então, se diz que é uma pessoa que quer ter uma vida ética, respeitar o outro, permitir ao outro o direito de ir e vir em plena liberdade, de realizar os seus pensamentos, suas palavras, ações, mas que não tem o direito de invadir a propriedade de liberdade do outro. Então, o Espiritismo vem para trazer essa questão tão banal que deu margem ao nascimento da filosofia, da sociologia, da própria ética, e que Jesus foi o modelo. Curiosamente, este homem, há 2000 anos, analfabeto, porque a sinagoga de Nazaré, onde ele vivia, era apenas uma sala, uma pequena sala. A cidade em si não tinha 200 pessoas. Não havia facilidade de viagens. A facilidade eram viagens a pé ou a mula. E mais era diante do mar Mediterrâneo, lambendo ali as terras da Palestina. E este homem emite conceitos que nos surpreende, a mim, me surpreende filosoficamente. Feliz é quem ama. Há muito tempo eu pensava isso desde a juventude. Como feliz é quem ama? A pessoa amada é muito feliz. Nem sempre. Às vezes nós amamos a pessoa e ela não gosta. Portanto, quem ama, mesmo sabendo que o outro não gosta, diz, o que me importa? Eu desejo que ela ou ele seja feliz, que consiga amealhar uma felicidade muito grande. E eu li um livro que me impressionou muito há uns 10 anos. Chama-se Essas Estranhas Mulheres da China. É uma repórter chinesa que fugiu para a Inglaterra depois de Mao Tse-tung, naquele período em que ela exercia a função de radialista, e ela tinha um filho com o embaixador da Rússia, quando a Rússia, com o seu comunismo, invadiu a China, através de Mao Tse-tung. E ele fez a campanha contra a cultura, matando intelectuais, para poder estabelecer o comunismo raso, e todos terem direito ao mesmo tipo de vida. O que está provado é impossível, porque cada um de nós é um tipo. Eu gosto, por exemplo, de cebola, o outro gosta de alho. Eu gosto de coentro, e muita gente diz, não posso nem ver, nem sentir o cheiro. Então, nunca poderemos ser iguais emocionalmente. E então, surgiram sempre essas divergências. Vem Jesus e nos ensina, respeite-o, para que ele lhe respeite. Deixe que ele fale assim, Manolo querendo agora falar em português, vale o esforço dele, mas ele não é bilíngue, por enquanto. Pode até ser trilíngue, adicionando o inglês, o francês, etc. Daí, aquele homem fala como se estivesse no dia de hoje. Hoje, com essa facilidade de comunicação, aprenda a respeitar a opinião do outro. O que é que nós vemos agora no Brasil? Qualquer coisa vai preso. Não importa quem seja. Anuncia na revista ou nas redes sociais, e amanhã chega a polícia, leva para a cadeia, e a pessoa pergunta, por que é que estou sendo preso? O policial diz, não sei. Recebemos ordem de você ser preso. Então, ele vai ser preso. E assim por diante. A ausência dos denominados direitos humanos e outras coisas políticas. Então, dessa forma, aquele homem disse assim, o direito da vida pertence a Deus. Matar, nunca. Nem o Estado, nem o cidadão, nem o indivíduo matasse. Porque só há um Criador, portanto, só há um ceifador de vida. Mas que vida? A vida corporal, porque a vida continua de natureza espiritual. Então, para nós nos adaptarmos a esses conceitos que têm 2000 anos, como é difícil. Muita gente diz assim, Divaldo, não é fácil ser difícil. E Raul Teixeira proferiu uma conferência antes de ficar doente,
maravilhosa na coisa assim. É espírita quem pode, não quem quer. Porque a gente quer, mas está tão acostumado aos instintos. Eu tenho uma amiga que é muito temperamental. E ela vem lutando há anos para não falar da vida alheia. Ela diz assim, Divaldo, o meu ponto vulnerável é que eu meto o pau em qualquer pessoa. Mesmo que eu não conheça. Eu digo assim, cara de boca, eu vou mandar costurar. Mas não adianta porque o pensamento está dizendo, olha que cara cínica, não sei. O que é que eu faço? Eu digo, morre. E na outra encarnação já vem preparada. Peça para vir surda, muda, porque vai fazer sinaizinhos. Enfim, muitas vezes nós queremos não agir mal e não conseguimos. Quando olhamos, que derrapada que nós acabamos de dar. Eu já dei umas derrapadas fantásticas e tive uma saída melhor do que a derrapada. Eu era muito jovem, estava no Rio de Janeiro, e então era convidado para tomar café aqui, jantar lá. O povo acha, porque a gente é espírita e fala, tem a obrigação de ir à casa rica, de conversar com gente rica, de falar sobre gente rica, e aí o povo me arranjava jantar na casa de doutor fulano de tal, de madame não sei o quê. E eu, que estava acostumado a comer rapadura com carne seca e farinha, passei momentos difíceis. E um dia eu fui convidado a comer na residência de um ministro do país, em Copacabana. Eu orei que somente Deus, e comi antes, porque eu estando mais ou menos abastecido, na hora eu era elegante, só triscava. E ela fazia, nossa, Divaldo, não tem apetite? Não tem. Porque o povo adora essas hipocrisias. Pois bem, aí me preparei, almocei direitinho às 11 horas, porque o almoço estava marcado para 12 horas, 12h30. O que é que vale dizer que começaria a 1h da tarde? Me aprontei, tomei banho, por cautela, e fui. Na hora que eu cheguei ao apartamento duplex, extraordinário, basta dizer que era um salão, separado por uma tela de vidro, o mordomo chegou e me recebeu. E eu, então, apertei a mão do mordomo, primeira gafe. Ninguém aperta a mão do mordomo, a gente chega e fala assim, olá, e ele, ah. Mas eu achei que ele era tão engraçadinho, vestido assim de palhaço, eu falei, como vai? Ele, muito bem, très bien, merci, monsieur. E vem aí, leva para cá. Eu digo, eu acho que eu dei uma gafe, mas deixa para lá. O problema era dele. E aí, então, o senhor, o ministro, tinha ido para uma greve do Station Airways, uma estação de estrada de ferro do Rio de Janeiro. E me mandava pedir desculpa por não estar presente. E não pode haver nada pior do que a gente estar diante de uma mulher. Porque as criaturas são terríveis. Elas estão olhando para isso, para aquilo. Assim, um olhar de... Olha para um lado e vê 15 coisas de uma vez. Desde a cor da unha até quem foi o estilista que fez aquele vestido. A coisa assim. E quando eu cheguei, ela me deu assim, ó, como vai? Pronto, já tirou a fotografia. Do cabelo ao pé. E aí já fiquei mais ou menos folgado, porque ela já me conhecia. Sentamos, e ela conversando, e tinha aprendido técnica de vocalização, conversava assim, arrepiando os dentes, a coisa. E eu conversei o que pude. Por fim, ela deu um sinal e o mordomo disse assim, já está servido o almoço. Eu digo, Deus, tenha misericórdia de mim, para que não cometa nenhuma gafe, né? E então abriu aquela coisa, eu vi aquela sala maravilhosa, uma mesa daqui até aí, um arranjo no meio, que era uma gafe, porque o arranjo era alto, estava fora de ética. O arranjo tem que ser baixo para a gente poder se ver. Então se via mais o arranjo do que a cara da gente. Mabela sentou lá com o vestido Palazzo Pijama. Foi um período em que as mulheres usavam pijamas lindos, italianos. Foi impressionante. Ela de Palazzo Pijama e eu de Pau da Lima Pijama. Então, estávamos bem. De repente, meus irmãos, parece uma perturbação. Me atacou uma sede, mas uma sede que me foi ressecando os lábios. Era o sistema nervoso, eu sabia. Mas aí eu olhei, tinha
um copo, um copazio, um copinho, um copito, tico. E eu não sabia qual era. E não tinha nada, não tinha água, não tinha qualquer coisa líquida, mas tinha de tudo mais, frutas, o que se imagine, e ia começar. E a sede foi me apertando. Eu digo, ai meu Deus, eu tenho que beber qualquer água. E eu vi que do copazio ao copinho tinha um copito. E ele tinha uma águazinha. Eu digo, ai, louvado seja Jesus. Eu não sabia porque era aquela água ali me desafiando. Então eu fui, com toda a técnica baiana, passei a mão na borda do copo, como que não quer nada, e não sei o quê. Ela ficou me olhando assim. Eu digo, o que é que eu estou fazendo? Mas aí aquela aguinha gelada, meu Pai nosso que estás no céu. E tomei água. Ai, a mulher me olhou assim. Eu disse, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada, mas já era tarde, aí tomei até o fim. Passou a sede. Na hora que passou a sede, o mordomo veio trazendo coca, isto, aquilo, cachaça, uísque, tudo. E eu não tinha mais sede. Eu digo, mas é muita perturbação, mas deixa para lá, né? Continuamos o almoço. O garçom que servia não gostou de mim, porque ele trouxe aquele lombo que o povo tem, em vez de cortar todo, não corta todo. Corta e deixa o finzinho para a pessoa se servir. Aí lá vem aquela bandeja de prata, e aquele coisa que eu não sabia se era fiel, se era pé de galinha, aquela coisa horrível. Eu peguei o talher, eu tinha visto como é que faz com os dedos, é uma técnica. Eu botei os dedos em ordem, peguei o talher e bem de levezinho colado. A faca não cortava nem manteiga. Faca de rico é horrível. Eu aí caprichei um pouco mais, nada. Aí eu botei força muscular, ele abaixou a bandeja e a cabeça minha bateu na dele. Eu disse assim, eu falei até em inglês, excuse me. Não sei porque eu falei aquilo. Eu estava incorporado, não é possível, mas... Aí, deixei. E ela me olhando, e quando eu vi que estava sendo examinada, eu digo, ou a mais ou a menos, eu disse assim, muito obrigado. Eu não vou me servir. Com uma fome, me atacou uma fome, não adiantou o almoço. E aí sorriu, como que disse, viu, miserável? E aí foi embora. Daí a pouco, teve isso, teve aquilo outro. E o rapaz pegou uma bandeja linda de frutas e botou na mesa. Trouxe também torta, certa, aleijada, quadrada, e botou. E ela disse assim, vamos agora à sobremesa? Quando eu olhei, eu digo, não é possível. Isso é uma sorveteria, não é uma casa. Tinha uns 10 negócios lá. Um era mole, o outro era descambado, o outro era quebrado, o outro era inteiro, o outro era gelado. Olha, tem o que você quiser. Eu digo, estou vendo. E aí, muito obrigado, não tenho hábito, imagine, não tenho hábito. Fome tem hábito de tudo. Mas, muito bem, nesse momento, ela pegou uma uva, me mostrou bem, e chegou no tal do copinho, lavou e comeu. Eu disse assim, meu Deus, era para lavar a uva? Ela disse, Edivaldo, que engraçado, lá na Bahia já vem tudo lavado. Ela então me disse, aqui também. Eu digo, e para que relavar? Ela disse, Edivaldo, vou ficar à vontade. Aí aquela aparência toda, ela pegou logo um cacho de uva, eu agarrei o outro, e aí contei uma anedota, ela riu muito, ele disse, traz aquele filé que eu não pude cortar. Meu Deus! Quando terminei, o marido chegou, e ela disse, fulano, você não sabe o que perdeu. Mas Edivaldo é ótimo. Eu disse, o filé também. Que na mansão eu só via filé na revista de quadrinhos. E agora o filézinho daquele assim, rindo para mim, com a porção de cebola. Eu digo, não, tenho que aproveitar. É uma vez ou nunca. Quero dizer, há tanto hábito do instinto que a nossa emoção
está desajustada. Então é muito difícil a mudança de hábitos. Por volta do ano 1950, foi lançado nos Estados Unidos, que compete com a Bíblia. Um homem teve a ideia de escrever um livro sobre costumes, hábitos e costumes. E esse livro se tornou famoso mundial, porque ensinava coisas primárias. Lá em casa não tinha esse negócio, chegou, sentou na mesa, a mão já tinha sido lavada ontem, não precisava lavar hoje, aí comia, estava em paz. Mas ali na casa daquela senhora, ela, um rolo para poder comer, que era hábito. E então, depois, eu falando sobre o espiritismo, ela riu muito e disse, olha, Divaldo, eu venho de uma sociedade muito modesta aqui do interior do Rio de Janeiro. Você deve ter se visto apurado. Eu digo, não, eu sou assim, o que é que eu vou fazer? Não adiantava, foi a primeira vez que eu estive no almoço. Lá em casa a gente comia, não almoçava não, comia. Mas dizia, a comida está na mesa. A gente ia e comia. Depois foi que eu ouvi falar, almoço, ceia. Meu Deus, ceia da meia-noite. Aquela ceia que a gente fica ceado. Uma coisa, por fim eu percebi, aquele homem de Nazaré era tão notável, que o que ele escreveu hoje dá um tratado de ética. Quer ser feliz? Seja a pessoa que ama. Não tenha preocupação para ser amado, que é a maior preocupação nossa. Seja a preocupação de amar, de gostar. Se o outro reage, é porque não está bem. Conquiste. Não espere ser conquistado. Sorria. Mostre que a vida tem um sentido. Porque se você está com um problema, não pode mostrar o problema para mim, porque ele é seu. Aprenda a disfarçar. Então nós vemos a leveza da ética. Você não é o que parece. Nenhum de nós é o que parece. Foi publicado também um livro na psicologia, muito interessante, que diz o seguinte, eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberá. A gente sempre dá uma melhorada no perfil, eu sou uma pessoa normal, e etc, tal, e dá uma melhoradazinha, que ninguém também é idiota de dizer, se você soubesse quem eu sou, imagine, a gente vai namorar, eu sei namorar no meu tempo, agora eu não sei que se namoraria, porque hoje já começa terminando, e eu começar terminando para poder começar depois começando, era uma atrapalhada. Mas a gente disse, que prazer em tê-la conhecida, e a moça ria, olha que riso maravilhoso, e ela acreditava, às vezes era feia de doer, mas gostava, e daí a pouco nós descobrimos uma vantagem, e dizia, não é tão bonita, mas é tão simpática, é tão agradável. E então nós criávamos vínculos, o vínculo da afetividade. Esse vínculo da afetividade precisa existir. E esse vínculo da afetividade chama amizade. Nós falamos amor, 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 e não sabemos o que é o amor. Pensamos que o amor é olhar e ficar apaixonado. Não, isso é morbidez. É desequilíbrio emocional. Então, a gente olha nos filmes, eu acho tanta graça, que a moça está no bar, ou o rapaz. Aí ela chega, um olha para o outro e pede o uísque. Já começa bravo, né? Se pedisse uma cachaçinha, vai lá, mas já dobrado. E aí ele diz assim, tudo bem, tudo bem. Quando a gente olha, já está saindo do quarto. Ainda nem acabou o uísque, já está saindo do quarto. Eu digo, e o que é que eles fizeram esse tempo todo? Aí diz assim, é assim. E eu pergunto a meus filhos e a meus netos, como é que namora? Eu digo, tio, quer dizer, o senhor não sabe não? Eu digo, não sei, meu filho. Eu queria às vezes elogiar uma pessoa, sinto timidez, fico com vergonha de dizer, por exemplo, para a senhora, mas a senhora é tão simpática. Mas eu não me importo não, eu digo, olá, que pessoa simpática. Se é agradável, eu digo, se é feia, eu tenho misericórdia. Eu digo assim, eu digo, que bom, hein? Nós estamos vivos. O senhor acha? Eu digo, acho. Imagina, a gente está aqui, outros estão assim. E a pessoa sai mais bonita porque ri, porque andava tão magoada com a vida. E então, a doutrina espírita diz assim, nunca revide o mal com o mal, porque o mal faz mal a quem pratica o mal.
Muitas vezes eu me dou conta que não estou de bom humor. Momentos, alguns, eu me descubro sem bom humor. E a minha característica de mau humor é o silêncio. É um problema. Se eu estou calado, é porque não estou bem. É, portanto, meu sinal para mim mesmo. Eu digo assim, eu estou muito calado hoje. Alguma coisa não está bem por dentro de mim. E daí a pouco eu estou ótimo, alegre. O problema continua, mas eu também continuo. E o problema existe para que eu resolva, e não para que ele me tire a alegria de viver. Imagina, eu quero bem a uma pessoa, me dá um endereço, olha, eu moro ali, e eu fico magoado porque moro ali. Impeço qualquer coisa que me dificulte e vou. Ah, mas eu escorreguei e caí, mas vou. Chegamos lá e diz assim, a viagem não foi boa, mas foi tão bom ter chegado. Uma vez eu me hospedei em uma casa muito rica, em Curitiba, e fiquei constrangido, porque eu não tenho hábito. Nossos hábitos são simples, de homem do povo. Quando eu me dirigi ao apartamento que tinha na casa, era um apartamento de hóspede, estava escrito assim, que bom que você veio. Eu me senti tão bem, que bom que você veio. Eu então disse assim, essa frase é permanente para todos os hóspedes? A pessoa disse, não. Para alguns nós não botamos nada. E para outros nós botamos esta ou outro. Deus abençoe por sua vinda. Que nos inspire. Tê-lo conosco é uma honra. Enfim, era uma saudação. Eu já me senti importante. Que bom que você veio. Aí eu fiz de tudo para não decepcionar, porque era bom. Quando eu saí, a dona da casa, que era um exemplo de gentileza, disse, Divaldo, você já leu um livro publicado recentemente na Inglaterra? Eu disse, eu não tenho muito hábito com a literatura inglesa, porque não é muito traduzido ao português, a americana muito mais. O livro dizia o seguinte, que bom você está comigo. Agora está passando o equivalente. Foi bom aquele momento que passamos juntos. Então, são maneiras de dignificarmos-nos. Porém, além disso, sermos isso que estamos dizendo. E os espíritos bons dizem assim, esforce-se. Notem a definição de espírita. Allan Kardec escreveu, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e cada dia praticando a lei da caridade. Não é fantástico eu olhar e dizer assim, se esse fato me tivesse acontecido ontem, eu teria tido algo desagradável, mas eu já consigo me controlar. Que vitória! Aí eu passo, é tão bom me ter controlado, que de repente eu estou educado, estou gentil, estou favorável, estou simpático. Então o Espiritismo vai dizer, você vai morrer. Minha mãe morreu, me dizem as pessoas. Tenho tanta saudade dela. Então me lembro que eu estava em Porto Alegre, em uma conferência com um materialista, um católico, um espírita. E então cada um ia mostrar sua visão de Deus. E o médico materialista me deu uma lição muito bela, que eu agradeço e passo adiante. Cada um deu sua tese e o médico materialista disse o seguinte, quando um paciente vem e me diz, meu marido morreu. Eu digo, quanto tempo viveu com ele? Ai, uma semana, 1 ano, 20 anos. Que saudade dele. Eu não acredito na imortalidade, mas eu digo à pessoa, que bom. Você teve alguém durante um período X. Lembre-se desse período X. Não lembre que ele foi embora, porque muita gente nunca teve a oportunidade que ele foi concedida pela vida de ser amada por um período bom. Então eu achei aquilo tão notável. Ao invés de dizer, tenha paciência, não chore, agradeça. Ele não disse a quem, mas só se agradece a alguém ou a algo, por lhe haver dado um marido, um primo, um tio, um amigo, alguém
que semeou esperança pelo seu caminho. Então nós estamos na terra, lendo essas páginas incomparáveis dos Espíritos. Eu fico muitas vezes emocionado de ver a beleza da literatura. Ao invés de ser uma frase brutal, é uma frase desenhada com ternura. Jesus, olhai os lírios dos campos. Nem Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, se vestiu com traje tão claro como o lírio do campo. Olhai as aves dos céus. A confiança, ninguém tece para ela, mas ela sabe, entre aspas, que a comida está garantida, que o ninho está preservado, que o filhote vai sobreviver e voa para buscar o alimento, ou trabalha de qualquer forma para levar a sua cria, que não pode morrer à fome, aquilo que é necessário para viver. Olha que poesia! Então, quando eu olho o lírio, a primeira vez que eu estive na Espanha, e ia fazer uma palestra em Toledo, o meu anfitrião era um homem muito nervoso, e eu sou bastante calmo relativamente. E estávamos de carro de Madrid a Toledo para a palestra da noite das 20 horas. E eu vi papoulas, que nós aqui no Brasil não temos. Aquele campo verde, com as papoulas amarelas, as papoulas vermelhas, e aquela mescla, e o vento penteava as papoulas. Ele disse assim, pare o carro. Ele disse, para quê? Para eu olhar as papoulas. Mas é o que não falta, mas eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo. O amigo me olhou estranho, eu saltei, e aquele campo de quilômetros de vermelho, amarelo, amarelo, vermelho, e o vento cantando uma melodia de cores e de movimentos de balé sagrado. Eu então parei e me sentei. As papoulas chegavam até mim. Quando eu estava ali, Joana Dias me apareceu, ficou ao meu lado e disse, meu filho, as flores são o autógrafo que Deus coloca da sua obra para dizer que foi Ele quem a produziu. As flores são o autógrafo de Deus. Eu achei aquilo tão lindo. Qual é o autógrafo de Deus? As flores. E aí levantei emocionado. Meu amigo ficou à beira da estrada e aí estava parado olhando. Quando eu cheguei, ele estava com lágrimas. E eu perguntei, emocionado? E ele disse muito. Nunca eu parei para olhar a beleza do campo. Eu passo por aqui 3 vezes por semana, porque ele era representante comercial. Eu tenho negócios ali e outros em Madrid. Então eu faço isso. Nunca de volta. Realmente comove. E a partir de hoje, toda vez que eu passar por aqui, vou lembrar de você, olhando as papoulas. E então ficou na minha mente aquela paisagem rica, bela, são a assinatura de Deus a respeito da sua obra, são o autógrafo. Esse amigo se tornou presidente da Federação Espírita, fez um trabalho muito bonito de unificação, na medida do possível, na sua época. Era um homem audacioso, criou a Federação Espírita Europeia, que não foi adiante, não importa, mas ele fez, e etc. Era Rafael Gonçalves Molina. Então, ele dizia assim, Rafael, o que é que mais lhe encanta hoje? Ele já era um senhor, estava doente. Ele dizia assim, as papoulas do campo. E aquela outra flor que na Europa eu uso muito para óleo, uma que dá uma flor amarela, aqueles campos quadrados e a flor amarela, maravilhosa, comovedora. Então, o Espiritismo é uma doutrina fácil. Mude a sua vida para melhor. Você vai viver, mas vai viver com o que levar. Cada um carrega a sua própria bagagem. E essa bagagem é a consciência, a memória atual, a memória antiga e a memória
primitiva. Então, é o consciente, o sub e o infra, o inconsciente coletivo. Então, estamos vendo toda essa loucura. Que bom, eu não estou nela. Meu inconsciente, eu passo, não fiz. Isto não. Aí eu já projeto o superconsciente, uma sociedade feliz, pessoas honradas, uma pessoa que me magoa, depois assim, me desculpe, não fiz por mal. Foi um momento ruim da minha vida, me desculpe. E nós temos, mas não é nada, isso não importa. E os bons espíritos vêm e nos inspiram a prática do bem, do amor, da verdadeira fraternidade. Com estas palavras, nós queremos sugerir para esta semana a reflexão de paciência. Nós estamos muito irritados por qualquer coisa. Chegamos em casa do trabalho, já reagimos com a esposa. Ela também trabalhou, já chega cansada, reage com o filho, briga. Não faça assim. Por mais cansada que seja, seu filho não tem culpa. Trate-o bem para ele não ter conflito daqui a alguns anos. Porque se a mãe chega irritada, a mãe dele ou dela, a mãe não pode esperar que um dia ele também não se irrite contra ela. Então, semeie agora, mesmo que você esteja cansada. Diga, meu filho, venha cá. Um filho nunca esquece aquela hora de dormir que a mãe chega ou chegava, passava a mão no cabelo e dizia assim, vou te contar uma história. Ou então, mamãe, conte aquela história que contou ontem. Minha mãe contou a mesma história umas 200 vezes. Uma hora ela matava o personagem, na outra ela matava a família, na outra ela dava de comer. Eu sabia a história sobre todo aspecto. E um dia eu disse, mas já que a senhora falou ontem. Não, ontem é uma bem parecida, mas essa eu acabo de criar agora. Então, toda vez que eu me deito que estou com insônia, eu digo assim, mãe, estou sentindo falta da sua história. É tão terno. E o que custa? 1 minuto, 2, no máximo 10 minutos. Meu filhinho, agora eu não estou bem, o dia foi muito cansado. Ele não tem culpa. Eu fui trabalhar por sua causa, você teve ele porque quis. Porque todo mundo hoje, depois dos 12 anos, sabe que a relação sexual termina na procriação. Então não tem por que reclamar. Estou trabalhando, me matando coisa nenhuma. Procurando às vezes o que não é necessário. Porque na família o essencial é o respeito mútuo, é o amor. A gente não pode dar um automóvel ao filho que não faz nenhuma falta. Eu fiz tanto carro de madeira, de lata, e hoje eu posso desfrutar nos carros de amigos, últimos modelos, até um italiano que só de falar já paga um preço. Eu estava na Europa, um amigo meu tinha um carro desse. E então ele disse, Valdo, você vai andar hoje num carro de 2 milhões e tantos. Eu digo, oba, deixa eu tomar um banho caprichado. Um carro desse merece sabonete, pesa quanto vale, não é? Ou vale quanto pesa. Pode ver, tudo é a maneira de ver. Daí, vamos estar menos irritados. E se a gente estiver irritado, porque às vezes fica irritado, é um tóxico no cérebro. Aí diz para o outro, me desculpe, hoje eu não estou bem. Me desculpe. Isso no casal tem um valor do que uma briga, do que uma discussão inútil. Se o marido chega chutando a porta, ou brigando, aí a mulher fala assim, meu bem, um bem. Não há homem que aguente um bem desse. Mas a mulher diz, como já chega brigando. Ele aí aproveita e briga. Eu me lembro de uma família, no tempo que os homens usavam chapéu. E o casal brigava, que era uma coisa. E ele notou que brigava sempre que chegava do trabalho. Porque ela estava armada no trabalho, ele chegava cansado e tinha um incêndio. Ele teve ideia. Quando ele chegava, ele pegava o chapéu e jogava. Tinha um porta-chapéu. Alguma coisa ali que a gente botava chapéu quando entrava. Se ela estivesse bem, ela pegava o chapéu e botava lá. Ele entrava. Se ela chutasse o chapéu de volta, ele ia para o bar até passar a onda.
Como hoje não tem mais chapéu, vamos chutar a impaciência. Quando o marido, o amigo, estiver provocando, a gente fala assim, meu bem, hoje eu não brigo com você, never. Fica bonito em inglês, essa palavra, never. Ele faz o que esse negócio de neve? É isso mesmo, você vai ver, com neve ou sem neve, nós vamos ficar em paz. Então, desejamos a todos uma semana de paz, de paciência, de prece, de oração, de comunhão com Deus. Percebam esta frase. Fala a criatura a Deus orando. Responde Deus à criatura inspirando. A criatura ora e Deus ajuda. Mas a criatura ora e Deus ouve a prece de outrem que ajuda àquele que ainda não pediu o socorro que precisava. Então, sempre Deus está conosco e a oração também. Vamos agora orar. Vamos ver se é verdade. Aproveitar a vibração para nós orarmos. Pedimos aos médiuns, aos colaboradores, para que nos transmitam suas energias e saiamos daqui brilhando interiormente, com paciência, agradecendo a Deus a luz eterna da paz interior. Nós te pedimos, Jesus, misericórdia para os nossos passistas, aqueles companheiros que nos transmitem as energias do mundo maior. Nós te pedimos por aqueles que se transformam em veículos de luz para se doarem a si mesmos. Eu te peço pelos médiuns, mas pedimos por nós próprios. Pedimos a tua ajuda, pela nossa família, pelos difíceis da nossa família, pelos nossos inimigos, por aqueles que se comprazem em criar-nos problemas. Nós te pedimos misericórdia para os suicidas e para aqueles que estão a um passo do suicídio, os transtornados, os que estão com síndromes perturbadoras, os deprimidos, que perderam o prazer da vida. Nós te pedimos ternamente pela nossa casa, pelos trabalhos do bem que aqui fazemos em favor da humanidade. Ajuda aqueles que nos ajudam de qualquer forma. Ampara-os, àqueles que nos frequentam, para que sejam felizes, sorridentes e pacíficos. Ó Senhor, nós te pedimos pelos guias espirituais, para que nos protejam, para que nos socorram e nos diminuam a carga de aflições. Também te pedimos pela paz interior, pela paz em família, no nosso trabalho do ganha-pão, pela paz no Brasil, paz no mundo, e que abençoes a nossa água, possa ela curar-nos os males e aflições de que nos encontramos possuídos. E leva-nos para casa, amparados pela divina proteção da luz. Sê conosco, Jesus, e permite que em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, dos Espíritos bons, nós encerramos nossa reunião, desejando paz e ventura para todos.